Olá pessoal, estamos de volta depois desse tempo de descanso aí para recarregar as energias e continuar firme no curso. Então, eu sou o professor Sidney, vou continuar com vocês ao longo dessa próxima disciplina. A gente teve a primeira experiência na disciplina anterior, Introdução ao Processo de Trabalho, e agora a gente vai continuar a discutir temas relativos às relações de trabalho, aprofundar alguns temas e introduzir alguns temas novos. Então, os objetivos da disciplina de relações de trabalho são discutir conflitos que marcam as relações de trabalho, a representação sindical na atualidade, debater sobre a atual situação das relações de trabalho no setor público, discutir problemas que envolvem a saúde física e mental do trabalhador e analisar aspectos relevantes da discussão sobre assédio moral nas relações trabalhistas, né? Então, como é que a gente vai alcançar esses objetivos? Então, na primeira semana, a gente retoma a discussão sobre a representação dos trabalhadores, Estado e a fragmentação da força de trabalho, que a gente já fez uma introdução explorando a parte de flexibilização do trabalho e o histórico do sindicalismo no Brasil. Então, na primeira aula, tem 2 textos discutindo um pouco da atualidade do movimento de representação dos trabalhadores e como fica a relação dele com o Estado. Então, um conjunto de autores aponta que o sindicalismo passa por uma crise, outros autores apontam que essa crise está superada e a gente vive um novo momento do movimento sindical no país. Na segunda aula, a gente retoma a discussão sobre flexibilização do trabalho, com um texto que trata da fragmentação da força de trabalho, sobretudo por meio da terceirização, com uma nova perspectiva, abordando a parte de representação, quais os desafios para a representação desse conjunto de trabalhadores que integram as organizações com diferentes contratos de trabalho. Com essas 2 perspectivas, a primeira atividade vai ser um fórum voltado para discutir os atuais conflitos e contradições na representação dos trabalhadores. Então, a questão de discussão é a seguinte: quais conflitos surgem para a representação dos trabalhadores? Primeiro, externamente, nas relações com o Estado e na construção dos espaços de negociação, e seguinte, internamente, com o crescimento da flexibilização do trabalho e a consequente fragmentação da força de trabalho. Então, nesses dois, todos os movimentos de representação dos trabalhadores hoje sofrem um momento de contradição e conflito em 2 aspectos: externo na relação com o Estado, interno nas diferentes formas de contrato, e isso é importante ser problematizado. Na segunda semana, a gente trata de 2 temas um pouco distintos. Primeiramente, na aula 3, a gente vai atualizar conhecimento sobre as relações de trabalho no setor público, fazendo uma retomada de mudanças importantes que aconteceram nos últimos 10 anos. Aí. E na aula 4, a gente traz um tema que muitas vezes não ganha devida atenção nas discussões de relações de trabalho no setor público, que é a saúde do trabalhador. Essa busca por melhores condições de trabalho, ela está na origem dos movimentos de trabalhadores. Porém, ela sempre teve muito ligado à indústria. Então, e o setor que trabalha mais com a parte administrativa, que trabalha mais com a parte de serviços, nem sempre recebe essa atenção. No setor de saúde, toda a parte de hospitais, e que trabalha mais diretamente com condições de risco, recebe uma atenção maior, mas isso não se estende para todos os trabalhadores. Então, nesse momento, a gente tem alguns aspectos, principalmente no que se refere ao mapeamento de riscos ambientais, pressão no ambiente de trabalho, modelos de gestão autoritários, que surgem como razões de adoecimento do trabalhador, merecem atenção e são foco de discussão. Então, a atividade dessa semana é um fórum onde vocês têm 2 tarefas. A primeira, indicar 3 problemas de saúde do trabalhador no setor de saúde, e a seguir, como esses problemas podem ser tratados dentro da negociação coletiva e também no espaço local de trabalho. Eu entendo que os problemas ligados à saúde do trabalhador, eles têm que ser atacados e tem que ser uma preocupação em mais de um momento. Primeiramente, no micro, no espaço onde o trabalhador atua, com a constituição de grupos que façam a fiscalização, acompanhamento, mapeamento de riscos, e também integrando a parte de negociação. Como isso é possível? Como vocês levarão isso como preocupação a seguir? Na terceira semana, nós vamos discutir sobre assédio moral, um tema que é crescente interesse e que com frequência é abordado de modo simplista e com vários problemas conceituais. Nossa discussão vai nessa direção.
Nós vamos ler um conjunto de textos para dar densidade a esse tema e para que quando o assunto seja colocado em pauta, o debate seja qualificado para que ele não se banalize. Quando eu falo na banalização, é porque é muito comum que pessoas que não vivenciam situação de assédio recorram ao conceito como forma de defesa e muitas vezes a pessoa que está vivenciando o assédio, ela fica tão fragilizada, tão abalada com a situação, que ela sequer consegue manifestar alguma forma de resistência ou denunciar aquilo que está acontecendo. Então, para qualificar essa discussão e pensar em alternativas para encaminhar como para proteção ao trabalhador, a gente vai aprofundar a discussão sobre assédio, né? Então, a atividade dessa semana eu vou abordar no próximo vídeo especificamente sobre o tema. Então, bons estudos, leiam bastante e aproveitem ao máximo a disciplina.